É assim que se faz um remake. Esse filme tinha potencial para dar tão errado porque o original é uma obra-prima, é um marco do cinema. Tô falando do de 22. Essa história já foi contada várias vezes. O Drácula do Bram Stoker, do Coppola, também é uma obra-prima. Um é Drácula, outro é Nosferatu, mas é a mesma história. Se você vai mexer numa história que já foi tão bem contada, é melhor mexer direito. E esse cara é bom, não adianta. Bora falar a respeito sem spoilers. Vamos lá? Hey, Michael. Vamos lá. Nosferatu. Mais de 100 anos após a obra-prima de F.W. Murnau, voltamos ao século XIX, na Alemanha, onde um conde, que é totalmente um vampiro, ele não tá enganando ninguém, se apaixona por uma mulher cujo marido é usado como instrumento para que ele se aproxime dela. A direção é do Robert Eggers, ele fez A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, tem crítica dos 3 no canal. Ele se tornou um desses diretores ame ou odeie, algumas pessoas não suportam A Bruxa, não só pelo filme em si, mas pela maneira como o filme se vende. Quando o Robert Eggers faz uma coisa, parece que vai ser algo, e aí as pessoas vão, eba! É a mesma coisa com O Homem do Norte, parecia que ia ser uma coisa mais carregada de ação, e ele coloca lá umas viagens e uns elementos diferentes, e ele é um diretor muito autoral, mas mesmo para quem tem alguma resistência com o trabalho dele, aqui ficava muito difícil não se empolgar, porque o estilão dele pede um filme do Nosferatu, é a mesma pegada. Tudo a ver, eu quero isso na minha vida. Aqui ele mexe nos lugares certos, eu não sei nem se mexe o suficiente, a essência da história está aqui, o que até funciona meio contra o filme, caso você já tenha visto tantas outras adaptações, mas também ele não podia contar outra história, senão não seria Nosferatu. Mas ele mexe em alguns elementos, mantendo a essência. Em relação às novas sugestões que ele faz, eu gostei de tudo, menos uma decisão estética. Ficou uma implicância. Eu fiquei imaginando, na hora de criar, como vai ser o meu Nosferatu. Ele tá lá falando com a pessoa do figurino e o outro que vai fazer a maquiagem, eles estão lá brainstorming, e pensa assim, sabe o que tá faltando? Tananã. E esse tananã, pra que esse tananã? Outra coisa muito legal aqui é que o filme praticamente demanda uma visita ao cinema. Se você assistir em casa, mesmo que você tenha uma TV 90 polegadas e um sound system Fight Forever da Babilônia, não é a mesma coisa, principalmente na sonoplastia. É a mesma coisa que ver o último Top Gun em casa, embora sejam filmes radicalmente diferentes. Dá pra se divertir em casa, claro, mas não é a mesma coisa. O primeiro ato é o melhor e realmente passa a sensação daquele homem estar se aproximando de um lugar onde ninguém deveria ir. Eu não vou nem falar o inferno, porque não é bem uma coisa vampiro e demônio. São primos, mas não é a mesma exata coisa. Mas quanto mais ele se aproxima do castelo do conde, pior fica. A música bate com parece um tapa na cara, assim, uma coisa. A sensação que fica lembra a do Frodo indo pra Mordor, sabe? Quanto mais perto ele chega, mais envenenado ele fica lá com o anel. Aquilo não tinha que estar lá, aquilo é uma anomalia, aquilo é uma concentração tão agressiva de ruindade, do mal. Eu tava tenso pra caramba durante os primeiros 30, 40 minutos do filme, e depois ele entrou em território mais comum porque a história é muito conhecida. A cinematografia é uma coisa linda, eu acho que deve sair uma indicação ao Oscar nessa categoria. Em termos de linguagem técnica audiovisual e execução de movimento e aula de cinema, esse filme pode ser estudado. É uma linda aulinha de luz e sombra, os personagens entrando nas marcações. Você pensa, agora eu vou ver a cara dele, agora eu vou ver a cara dele. Aí ele dá mais um passo e aqui tem sombra, aqui não, e aqui não. Você fala, olha só que coisa linda. Ou isso, ou ele dá uma leve desfocada e o personagem dá 2 passos para trás e a carona do Nicholas Hoult fica em primeiro plano e você tá tentando e ele não deixa. É um trabalho de fotografia sensacional. A voz do Nosferatu também é sinistra, parece que dói pro personagem falar. A impressão que fica é que é uma manifestação tão vil que tudo que ele faz é como se fosse contra a natureza. Então falar dói, se mexer dói, é tudo difícil porque aquela criatura não deveria existir. Eu me senti na presença do mal, me lembrou até um pouco Long Legs nos melhores momentos. O segundo ato é o mais esticado,
arriscado, acontecem algumas coisas nojentas, mas como todo mundo conhece essa história, fica mais tá, eu sei o que vai acontecer, vamos ver como vai acontecer. Eu ainda prefiro a atmosfera do primeiro ato, mas o tom é bem sólido aqui, o filme nunca se perde. O diretor se permite um ou outro momento de excesso, mas ele nunca perde aquela pegada fúnebre e dura mesmo. Há um momento onde eu achei que fosse rir involuntariamente, sabe quando você ri e sem que fosse algo que o filme quisesse? Mas na hora H, a atmosfera rígida acabou me pegando de volta. Outro momento fica meio bobo no sentido de corre pra lá, corre pra cá, vai pra lá, vai pra cá. A edição também é muito boa. O filme usa mais jumpscares do que eu imaginei, mas eu não tô criticando não, porque eles são bem feitos. Não é aquela coisa, estou virando aqui, musiquinha sobe, musiquinha sobe, musiquinha sobe, não. É feito de forma, de novo, parecida com Long Legs, uma coisa que você simplesmente não esperava que fosse aparecer naquela hora e pelo tempo certo. Eu adorei o final, tanto imageticamente como em termos de roteiro, a decisão do que vai acontecer naquele arco. Sabe quando você fica super satisfeito com o final, você fala, uau, olha isso, e depois, uau, eles foram pra lá, que legal. Eu adorei o final. Vamos falar do elenco. O Nicholas Hoult tá bem aqui, ele carrega bem o primeiro ato. O medo que ele sente quando se aproxima do Orlok é muito crível, mas a co-estrela do filme aqui é a Lily Rose Depp, que tá sensacional, e é um papel muito difícil, uma personagem muito difícil, porque ela tá piradaça, e ela tem memórias e alucinações que podem ou não ter acontecido, podem ou não ser alucinações, e ela não fica só fazendo caras e bocas, não, ela tem uma fisicalidade. Tem uma cena que ela tá brigando com o cara e aí o braço dela começa a fazer uma coisa, depois o corpo. Você fala, uau, impressionado, tô impressionado. O Bill Skarsgård fazendo o Nosferatu tá sensacional, tirando aquela escolha estética que eu realmente não entendi. E também tem que se dizer que o ator não é reconhecível aqui. Ele some, você só sabe que é o Bill Skarsgård porque tá escrito lá no IMDb. Fica difícil achar o adjetivo certo para escrever o Nosferatu. Viu, já usei. Uma criatura repugnante. Eu não amei o Aaron Taylor Johnson aqui. A única coisa que eu fiquei pensando é, esse cara que vai ser o próximo James Bond, ele tá tão chatinho no filme. O personagem é chato, foi escrito chato, mas eu não gostei da interpretação dele. E também fiquei pensando que o próprio Nicholas Hoult faria talvez um novo James Bond melhor. Eu não sei porque eu tava pensando no James Bond no meio do Nosferatu, mas tava. William Dafoe tá no filme. Ele não tá super inspirado aqui não, eu já vi o ator, mas... E ele até corre o risco de entrar numas coisinhas meio bobinhas, mas acaba voltando e tá bem. O William Dafoe tá sempre bem, mas ele não tá inspiradão aqui não. Nosferatu é uma bela reimaginação de uma história que todo mundo conhece. Se você, por acaso, nunca viu, aí vai ser um deleite absoluto. Se você já conhece a história, ainda vai ser muito bom. Nota 8,6. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.